Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer. Essa já é a 15ª virada sustentável. Cumprimento a todos os participantes. É um momento muito desafiador para o nosso país e para a humanidade como um todo. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. Já não é mais nenhuma questão de urgência, é uma emergência. O principal é essa coisa local. Se a gente aumentar a temperatura até 2,5 graus e não restaurar a vegetação aqui, 120 a mais dias inabitável para nós humanos. O debate aqui na virada sustentável é muito atual. Precisamos todos arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto. A crise climática é global, mas você já parou para pensar que a resposta a ela começa na sua cidade? A Virada Sustentável é o maior festival de sustentabilidade da América Latina e reúne os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Carlos Nobre, climatologista e professor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistano. Nasci em 1951. E na década de 50 tinha muito mais vegetação. Culturalmente, as pessoas mantinham árvores, plantas nos seus quintais, até nos jardins. Era uma coisa muito comum naquela época. Infelizmente, teve uma mudança cultural e todo mundo começou a tirar as árvores. Tirar as árvores das residências, tirar as árvores na beira das rodovias, das avenidas, das estradas. E, lógico, São Paulo tem bairros ainda que tem muita mata atlântica, mas a grande parte de São Paulo é sem vegetação. Os mais velhos aqui, como eu, se lembram. Isso aqui, São Paulo era a terra da garoa, né? Eu comecei a jogar futebol quando eu tinha 5 anos, morava em Santo André. Via garoa todo o tempo, e isso era um fenômeno meteorológico do ar muito úmido, a brisa marítima sobe a Serra do Mar, vem do Atlântico, e encontra um ar mais frio, condensa, vira as gotículas da garoa. Vocês sabem, da década de 80 para frente sumiu, não é mais terra da garoa. Isso não tem nada a ver com aquecimento global, isso é o desaparecimento da vegetação em grande parte da cidade de São Paulo. Por quê? Meus colegas da USP, professor Humberto Rocha, que fez vários estudos demonstrando que a maior parte da cidade de São Paulo virou o que a gente chama ilha urbana de calor. O que é isso? Quando você tem muita vegetação, 70% da energia radiativa que vem do sol é utilizado para evaporação e principalmente transpiração. A transpiração das folhas. Essa é a energia. Quando você não tem mais vegetação, essa energia toda aquece o concreto, o cimento, o asfalto. E esse estudo do professor Humberto Rocha mostrou que no verão, nos dias quentes, lugares sem vegetação, a temperatura fica 5 até 10 graus mais quente que a Mata Atlântica do lado. E, além disso, outros fenômenos extremos, por exemplo, na década de 40, acontecia um fenômeno de chuva intensa, mais de 80, 100 milímetros de chuva em 24 horas, uma vez por década. Agora está acontecendo 2, 3 vezes por ano. Isso é devido a esse aquecimento urbano de calor. O aquecimento global ajuda também nisso, mas o principal é essa coisa local. E também as rajadas de vento são resultado desse superaquecimento aqui da região metropolitana de São Paulo. Vocês viram, 2023, 24 e até agora 25, bateu todos os recordes de rajadas de vento acima de 100 km por hora, todo o estrago que fez, com as árvores caindo e derrubando a fiação, tudo isso. Então, tudo isso tem muito a ver com a falta de vegetação na região metropolitana de São Paulo. Então, é muito importante realmente que a Prefeitura e todas as outras prefeituras da região metropolitana de São Paulo implementem muito rapidamente esses projetos de restauração florestal.
tem um nome internacional que é chamado esponja urbana. Eu acabei de voltar da China, passei 8 dias na China no começo desse mês, Xangai e Beijing. Qualquer um de vocês que conheçam a China, vocês sabem, é uma magnífica vegetação. Eu até filmei uma área dentro de Beijing que tinha, assim, 5 quilômetros de vegetação, 5 por 1 quilômetro, no meio da cidade, e todo lugar de Xangai e Beijing, todas as ruas, avenidas, rodovias, todas têm vegetação, inúmeros parques. Isso é uma solução que a China começou 25 anos atrás. Mais de 70 cidades chinesas estão fazendo mega restauração florestal, porque tinha que melhorar muito também a qualidade do ar. Então, esse também é uma ideia que eu queria só comentar com vocês. Agora, no Instituto de Estudos Avançados, na cátedra que eu sou professor, Clima e Sustentabilidade, nós estamos exatamente propondo agora fazer um estudo chamado Esponja Verde Urbana, região metropolitana de São Paulo. Nós queremos demonstrar o que pode acontecer com todos esses eventos extremos, ondas de calor, que é o que mais leva a mortes, chuvas intensas e alagamentos, inundações. Tudo isso, se a gente não restaurar a vegetação, e como pode melhorar se a gente restaurar, principalmente se o aquecimento global continuar. Nós atingimos, por 21 meses, 1,5 graus de aquecimento global. Isso aumenta os eventos extremos em todo o planeta, mas em cima de São Paulo também. Então, esse nosso estudo vai mostrar como é absolutamente urgente e necessário fazer uma mega restauração florestal em toda a região metropolitana de São Paulo, porque está muito difícil a gente prever que o aquecimento global, a ministra Marina falou, não podemos deixar passar de 1,5 grau. Isso está muito difícil. Tudo está levando a crer, porque nós temos que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa globalmente, inclusive a nossa brasileira. A COP30 terá que ser a mais importante das 30 COPs, todos os países dali, Estados Unidos estão fora, terão que se comprometer, mas mesmo assim é muito provável que a temperatura chegue a 2 graus, até mais, em 2050. Então, com o aquecimento global nesse nível, nós precisamos restaurar totalmente a vegetação aqui na região metropolitana de São Paulo. Por quê? Eu quero só concluir para dizer para vocês o risco. Se a temperatura chegar a 2 graus e passar de 2 graus até 2050, e nós não restaurarmos amplamente a vegetação em toda a região de São Paulo, como essas belíssimas cidades chinesas, nós podemos chegar num nível quase que torna, durante os dias de verão, em 2100, inabitável. Estudos mostram, se a gente aumentar a temperatura até 2,5 graus e não restaurar a vegetação aqui, a temperatura chegará a 2100, 3, 4, 5 graus mais quente durante o verão. Ficam 120 a mais dias inabitável para nós humanos, inabitável. Então, queria destacar a urgência que nós temos de fazer realmente essa transição, e vamos realmente nos basear nessas grandes cidades do mundo que fizeram isso, principalmente a chinesa. A cidade mais verde do mundo é Singapura, e aí a importância de nós também acelerarmos muito todo o sistema educacional. E não só a universidade, não. Nós temos que fazer como muitos países, por exemplo, o Japão, Coreia do Sul, países europeus, educação para todas as crianças do ensino fundamental e ensino médio, para estarem muito preparados para a mitigação, redução das emissões, aumentar a resiliência aos eventos extremos. E é muito importante, esses países que fazem isso, fazem com que as crianças depois se tornem adultos, etc., e vão ser líderes também políticos, empresariais, sociais, econômicos,
para buscar essa solução. Também muito importante aqui na região metropolitana de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, que a gente também acelere muito o sistema educacional. E nós também, na Universidade de São Paulo, estamos buscando aí parcerias para fazer pesquisas nesse sentido. Vamos rapidamente fazer essa transição, vamos restaurar rapidamente a vegetação em toda a região metropolitana de São Paulo, especialmente São Paulo, essencial para manter São Paulo habitável para sempre. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nós estamos às vésperas da COP30 e essa COP tem o desafio de ser a COP da implementação. Implementar as decisões que já tomamos, os consensos que já fomos capazes de produzir em relação a questões que são estratégicas da agenda de mitigação, de adaptação e principalmente uma agenda que muitas vezes a gente não fala dela, que é a agenda de transformação. Porque não basta só adaptar e mitigar, é preciso transformar os modelos insustentáveis de desenvolvimento que nos trouxeram até essa crise. É um momento muito desafiador para o nosso país e para a humanidade como um todo. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima. Já não é mais nem uma questão de urgência, é uma emergência climática, com mudanças que são altamente comprometedoras das condições de vida no planeta, onde os sistemas alimentares estão sendo afetados, todos os processos produtivos podem ser afetados e todo o esforço que precisa ser feito é na direção de não deixarmos ultrapassar 1,5 de temperatura. Infelizmente, o ano passado, por mais de 12 meses, nós ficamos com a temperatura acima de 1,5 e isso trouxe consequências muito dramáticas para a nossa região e para o planeta inteiro. Por isso que processos como esses da virada sustentável têm uma importância estratégica, porque além das experiências, das vivências que são trazidas durante esse período, é também um processo de formação, de consciências, de mudança de postura, de atitude, de criar espaços onde a gente pode, quem sabe, ir aos poucos produzindo novos ideais identificatórios, ideais identificados com a proteção do meio ambiente, com uma relação de reconciliação da gente uns com os outros, da gente com a gente mesmo e da gente com a natureza. A gente está vivendo um momento muito desafiador, aonde, em lugar de se fazer guerra contra a mudança do clima, se está fazendo guerra bélica, ceifando vidas de inocentes, como acontece na faixa de Gaza, como acontece na Ucrânia e em várias regiões da África. E além das guerras bélicas, nós temos as guerras tarifárias, inclusive interferindo na nossa soberania. Portanto, esse é o espaço de construir uma nova visão, novos caminhos e novas maneiras de caminhar. David Torzilli, coordenador residente interino do Sistema das Nações Unidas no Brasil. Não é segredo para ninguém que as negociações sobre o clima têm sido cada ano mais desafiante e complexa. A disputa entre diferentes visões do mundo até agora tem colocado o lucro em primeiro lugar e a preocupação com o nosso futuro comum tem ficado para trás, em segundo plano, enquanto eventos climáticos mais frequentes e intensos, como o professor nos lembrou, degradação de ecossistemas, ameaça à vida e segurança, inclusive com um deslocamento forçado de milhões de pessoas em decorrência do clima. Eu, paralelo agora de representar o Sistema das Nações Unidas, sou também um representante da Agência da ONU para Refugiados aqui no Brasil, e temos publicado dados sobre deslocamento forçado no mundo. Não? Cada ano publicamos esses dados, deslocamento forçado por conflito, por violência, são mais de 124 milhões de pessoas no mundo,
mas nos últimos 10 anos, mais de 200 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar por desastres e evento extremo climático. Então, isso é muito, o debate aqui na virada sustentável é muito atual. E como foi lembrado, esse ano é também muito importante com a COP30 no horizonte, e com os olhos do mundo voltados para o Brasil e para a Amazônia, onde temos, de verdade, uma chance de reforçar a mensagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de reforçar essa mensagem da Agenda 2030, de não deixar ninguém para atrás, e de demonstrar que proteger o meio ambiente e cuidar das pessoas, como mencionei, é o melhor investimento para um futuro mais justo, mais próspero, mais equitável. E quero trazer um pouco as mensagens do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que fez um chamado a todos os Estados-membros da ONU à responsabilidade. Claramente, a área da energia é uma das maiores responsáveis pela crise climática, para demonstrar o quanto podemos avançar quando agimos juntos. Para termos uma ideia, no último ano, as fontes renováveis responderam por quase toda a nova capacidade de geração de energia no mundo, com investimento em energia limpa alcançando 2 trilhões de dólares, valor significativamente maior do que o destinado a combustíveis fósseis. A energia solar e eólica já se consolidaram como as opções mais baratas e competitivas. Além de benefício econômico, a energia limpa fortalece também a soberania e a segurança energética. Diferentemente dos combustíveis fósseis, sujeitos à volatilidade de preços, interrupções no fornecimento e crises geopolíticas, os recursos renováveis são abundantes e disponíveis em praticamente todos os países. Ainda assim, os combustíveis fósseis seguem se beneficiando de muito mais subsídio. A energia limpa é também um motor de inclusão social e desenvolvimento, com potencial de levar eletricidade a milhões de pessoas ainda excluídas de forma rápida, acessível e sustentável. Então, cabe a pergunta: por que continuamos subsidiando combustíveis fósseis? Sob a falsa percepção de que essa é a fonte mais rápida e segura para garantir o suprimento energético necessário e que esses subsídios estão ajudando a proteger sua economia, o que os países que insistem nos combustíveis fósseis estão realmente fazendo é uma autossabotagem. Está aumentando sua dependência, comprometendo sua competitividade e desperdiçando a maior oportunidade econômica do século XXI. O Brasil, no exercício da presidência da COP30, tem liderado esse diálogo e reiterado a importância de que todos os países honrem seus compromissos climáticos e se engajem efetivamente nas negociações. As prioridades que a presidência brasileira tem colocado para a COP30 falam muito dessa temática, de os países se engajar na sustentabilidade, de fazer compromisso que seja mais justo e favoreçam também o desenvolvimento de energia limpa para países em desenvolvimento. O governo e a diplomacia brasileira têm se empenhado muito a levar essa prioridade adiante, inclusive por meio dos mutirões que as Nações Unidas estamos apoiando. Esse mutirões que é uma bela palavra cunhada no Brasil e que resume tão bem os momentos em que precisamos todos arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto. Esse é um desses momentos. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.